Olá, meu nome é Jade Garcia e junto com meus dois colegas, Eric Alves e Victor Cota, todos estudantes do terceiro período de Engenharia Mecatrônica no Cefet Campus Divinópolis, iremos apresentar um projeto de estudo cujo tema é a estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico, por Ricardo Takahashi. O nosso trabalho irá abordar os seguintes tópicos: o papel do conhecimento tecnológico do tipo científico, o modelo ciência pura, ciência aplicada, tecnologia, o estudo de caso, os discos rígidos de computadores e a busca pelo conhecimento tecnológico do tipo científico. É atual o crescente interesse pelo debate sobre o conhecimento tecnológico. A tese de que o conhecimento utilizado pelo engenheiro em sua atividade de projeto e construção dos artefatos tecnológicos seria diferente do conhecimento científico vem sendo discutida nas últimas 2 décadas. Para o autor Band, define-se tecnologia como um corpo de conhecimentos é uma tecnologia si e somente si. É compatível com a ciência contemporânea e controlável pelo método científico e é empregado para controlar, transformar ou criar coisas ou processos naturais ou sociais. No estudo, temos o interesse em examinar um subconjunto dos corpos de conhecimento assim definidos como tecnologia, ou seja, naqueles corpos que iremos designar por conhecimento tecnológico do tipo científico. Um corpo de conhecimento é um conhecimento tecnológico do tipo científico si e somente si. É uma tecnologia, possui uma estrutura cujo núcleo é constituído de formulações teóricas próprias e apresenta uma dinâmica que se manifesta na forma de sucessivas reconstruções de tal núcleo, motivadas pela constatação de inadequações entre predições teóricas e observações empíricas. O autor Vicent, por exemplo, em seu trabalho parte da observação de sua própria experiência de pesquisa como engenheiro. Ele vislumbra o reconhecimento de 2 novas entidades, o engenheiro de pesquisa e a ciência da engenharia. Minha fala hoje se divide em 2 partes. A primeira mostra um pouco de como engenheiros fazem uso sinergístico de experimentos e teoria para desenvolver o conhecimento de engenharia, em particular para estimar o quão bem uma teoria irá funcionar como ferramenta para uso em projeto. A segunda parte trata do conceito de ciência da engenharia, um tipo de atividade e conhecimento do qual a primeira parte constitui exemplo. Por fim, Vicent aponta um aspecto segundo o qual a pesquisa em tecnologia aparentemente difere da pesquisa em ciências naturais, no que diz respeito ao seu condicionamento a uma finalidade prática. No todo, o conhecimento que nós obtivemos como engenheiros de pesquisa foi bastante condicionado pelo que os engenheiros de projeto iriam necessitar para sua prática. O modelo de Vicent, portanto, parece capaz de explicar longas cadeias de articulação entre a atividade de pesquisa tecnológica e a atividade final de projeto. Uma tentativa semelhante de diferenciar o conhecimento tecnológico da atividade de projeto de artefatos também é esboçada na referência de Korogov, 1998. Para definir o objeto de estudo da filosofia da tecnologia, é necessário distinguir o conhecimento tecnológico da atividade tecnológica. O produto da atividade tecnológica são os artefatos. O produto do conhecimento tecnológico é uma atividade tecnológica. Isso quer dizer que o conhecimento tecnológico é uma prescrição para a atividade tecnológica. Um exemplo das dificuldades geradas no âmbito da abordagem usual, que delimita como seu objeto de estudo a tecnologia em um sentido que normalmente não se afasta muito daquele delimitado na definição de Bud, pode ser observado no seguinte trecho de Dowd. Goldman conclui: a engenharia coloca um novo conjunto de problemas epistemológicos derivados de uma racionalidade que é diferente daquela da ciência. O julgamento de que as soluções de engenharia funcionam é um julgamento social, de forma que fatores sociológicos devem ser trazidos diretamente para dentro da epistemologia e da ontologia da engenharia. O problema que apontamos aqui é a equiparação temática desse tipo de conhecimento com o conhecimento científico característico das ciências naturais. Para clarificar a natureza de nossa objeção, recorreremos à comparação com casos modelos extremos evocados de outros contextos. Não se define como ela fazendo parte de conhecimentos incluídos na biologia evolutiva, nem se confunde com ela o conhecimento eventualmente utilizado pelos seres vivos para subsistirem e serem bem-sucedidos na seleção natural. Tal conhecimento é um objeto de estudo legítimo da biologia evolutiva. Isso se mantém mesmo quando tal conhecimento para fins de sobrevivência, eventualmente para incluir conhecimento científico, o que ocorre quando se considera a espécie humana no ecossistema. Fazendo parte do corpo de conhecimento incluído na biologia evolutiva, nem se confunde com ela o conhecimento eventualmente utilizado pelos seres vivos para subsistirem e serem bem-sucedidos diante da seleção natural. Tal conhecimento é um objeto de estudo legítimo da biologia evolutiva. Isso se mantém mesmo quando tal conhecimento para fins de sobrevivência, eventualmente para incluir conhecimento científico. Olá, eu sou o Eric. Eu vou falar do modelo ciência pura, ciência aplicada, tecnologia e também de um estudo de caso, para exemplificar o que já foi dito até aqui. Começaremos então com a citação, um trecho de Jorge Sabato, 1979.
O laboratório industrial não produz conhecimento, e sim técnica. Esta pessoa não é um cientista, e sim um engenheiro. E como tal, sua visão está voltada para os artefatos úteis. Para ele, a ciência não é um fim, e sim um meio. Exatamente o que veremos aqui no modelo CP-CAT, que é exatamente essa ciência pura, ciência aplicada em tecnologia. Então, o primeiro conceito importante a ser abordado é o limiar entre a ciência e a tecnologia, onde é feita aqui uma bifurcação entre duas vertentes, as áreas puras e as áreas tecnológicas. Ou seja, as áreas puras seriam aquelas ciências naturais, biologia, química, física, áreas que buscam o conhecimento em sua essência, e as áreas tecnológicas, as áreas que não necessariamente buscam na raiz o conhecimento, mas sim que aplicam eles no desenvolvimento para uma atividade útil no dia a dia. Assim, teremos também a compatibilidade com este segundo item, a intenção do indivíduo que conduz a pesquisa, que é exatamente o que foi falado. No primeiro caso das áreas puras, o indivíduo vai buscar o conhecimento por sua essência, justamente para o ato de conhecer, de fazer novas descobertas e novos saberes, enquanto as outras áreas tecnológicas, como é o caso da engenharia, buscarão solucionar problemas que envolvam a criação de sistemas, elaboração de projetos e artefatos. Estudo de caso. Os discos rígidos de computadores. Por volta da década de 1980, eram muito utilizados os discos magnéticos flexíveis, que eram a tecnologia disponível na época. Só porque o armazenamento deles eram muito limitados, da ordem de 100 kilobytes. Claro que nessa época também já existiam os discos rígidos magnéticos, porém eram mais raros e mais limitados. Essa tecnologia, que foi avançando ao longo do tempo, parecia atingir o seu limite na década de 1990, que já, claro, alcançou novas proporções da ordem dos megabytes. Porém, graças a Peter Grunberg e Albert Furt e os conceitos desenvolvidos por eles, que são a magnetorresistência gigante, GMR, e o controle robusto não linear, foi possível elevar esse armazenamento, este modelo de armazenamento, a um outro patamar, que até hoje é empregado em discos rígidos aí da ordem de vários terabytes. Analisando esse trecho de Grunberg, no modelo CP-CAT, podemos perceber que ele se trata de um tipo de ciência, à medida que envolve um conhecimento totalmente novo e revolucionário, porém baseado na evolução de um conceito que já existia, o armazenamento magnético. Então, podemos dizer que é uma ciência aplicada, de acordo com o título sugerido do artigo, porém, que deve ter a atuação da ciência pura à medida que há a descoberta de um novo efeito para o armazenamento de dados de forma mais densa em um campo magnético, em um espaço cada vez mais reduzido e mais denso. Analisando esse trabalho mais recente, ainda sobre o tema de controle de discos rígidos, podemos observar aqui uma quebra no modelo CP-CAT, à medida que as referências elas se voltam para a engenharia e não mais para as áreas das ciências, assim como era o esperado. As referências não batem com o aparato tecnológico, ou seja, ele é um conhecimento amplo e não voltado para uma aplicação específica em si, uma descoberta genérica, e a cadeia de citações ela tende ao lado das engenharias e não ao das ciências em si. Desta forma, podemos concluir então exceções ou adicionais ao modelo CP-CAT para complementá-lo ou refutá-lo, dependendo da análise. A ciência também desenvolve tecnologias. A área da tecnologia também adentra as pesquisas e o domínio do campo das ciências e tecnologias, que existem vários domínios, tanto na ciência como na tecnologia. E um vai até o limiar do outro, havendo transições em que são permeáveis um estudo mais aprofundado de caso, também na engenharia, visando talvez uma aplicação futura, mas também digamos assim, um legado para futuras descobertas, assim como a ciência pode ter a sua raiz na ciência pura e partir para uma ciência aplicada. Assim, concluo essa parte com a seguinte frase do próprio autor: o campo conhecido convencionalmente como tecnologia não se mobiliza integralmente ao projeto e produção de artefatos, mas também primariamente do aperfeiçoamento do campo teórico, ou seja, ela se ocupa também com as propriedades de entidades intermediárias e articuladas segundo uma teoria, como se fosse um complemento uma da outra e não conceitos individuais. Olá, meu nome é Victor Sidney Cota e eu irei falar sobre a busca do conhecimento tecnológico do tipo científico. Como anteriormente,
foi falado sobre o estudo de caso, no qual foi extraído um exemplo do campo do controle automático, que apresentou problemas para o modelo CP-CAT, voltaremos para esse campo de conhecimento a partir da análise fenomenológica da questão, com base em trechos de um trabalho escrito por Stephen Boyd e Craig Barrett, que trata-se de uma descrição de resultados de pesquisa feita pelos próprios autores apenas 3 anos após terem publicado um artigo com demais colegas, o que contribui para que não sejam perdidos os elementos contextuais do conhecimento científico de tipo tecnológico. Logo no capítulo introdutório do livro, os autores situam o significado de seu trabalho, capítulo no qual foi retirado este trecho, onde nele notam-se algumas características que destacam o que seria o trabalho no âmbito da tecnologia, uma vez que é realizada uma referência clara a possíveis sistemas tecnológicos de diferentes contextos, que poderiam ser utilizados nos artefatos que talvez seriam resultado do conhecimento ali criado. Assim, o trabalho faz uma referência a classes de dispositivos e mais adiante no texto estuda propriedades genéricas dos elementos dessa classe. Agora, em relação a este trecho, que é uma delimitação mais precisa do tema, os autores dão destaque a simplificações relacionadas a situações mais realísticas, verídicas. Ou seja, os resultados que eles desenvolveram provavelmente não seriam utilizados para o projeto de um artefato tecnológico real, com o propósito de ser usado na prática. O que significa que o relativo desse trabalho não poderia ser classificado como um aparato ou artefato. Analisando o trecho seguinte, observamos que nele há um modo de manifestação do conhecimento tecnológico, o conhecimento de natureza assistemática, que é justificado, por exemplo, na experiência e intuição do projetista. Conhecimento este que é bastante debatido no âmbito da filosofia da tecnologia, quando há discussões sobre a diferença entre ciência e tecnologia. Apesar disso, nota-se que a ambição, presente no domínio do conhecimento tecnológico, não é reconhecida neste trecho. Ambição esta de tornar sistemáticas parcelas cada vez maiores do respectivo conhecimento sistemático, cuja meta é aprovar projetos mais eficientes, algo que é realizado através do desenvolvimento de teorias que esclarecem a estrutura dos objetos tecnológicos e dos processos usados para seu projeto. Analisando este último trecho extraído do livro de Boyd e Barrett, percebemos que finalmente os autores revelam o conteúdo de seu trabalho, onde, em resumo, eles criam uma teoria capaz de apontar quais os limites de desempenho que qualquer controlador pode alcançar, a partir das suas especificações de projeto. Logo, eles revelam algo que pode ser compreendido como leis naturais, que precisam ser consideradas por todos os possíveis controladores. Sendo assim, independente de qual método de projeto de controladores seja utilizado pelos engenheiros, o conhecimento do desempenho possível de ser alcançado é um dado prático bastante valioso, tendo em vista que ele determina um limite absoluto contra o qual qualquer controlador projetado pode ser comparado. Por fim, a partir desses gráficos, construídos através da base bibliográfica do ISI, verifica-se que os dados apresentados parecem indicar que, no âmbito tecnológico, toda a atividade está estruturada por problemas práticos de projeto, enquanto parece que existe sustentação para a ideia da existência de domínios no âmbito tecnológico, no qual a atividade é estruturada por empreendimentos de elaboração de teorias, sendo que esses domínios em questão representam domínios do conhecimento tecnológico do tipo científico. Tomando por base, então, estes pontos-chave de todo o conteúdo, ciência versus tecnologia, modelo CP-CAT, conhecimento teórico versus a aplicação prática e a pesquisa tangível versus a utópica, são exatamente esses dois lados da moeda em cada um dos pontos em diversos aspectos. Agora nós podemos retomar a nossa pergunta inicial e analisá-la de acordo com o que foi proposto durante a apresentação. O conhecimento utilizado pelo engenheiro em sua atividade de projeto e construção dos artefatos tecnológicos é um conhecimento do tipo científico? Bem, se partirmos da premissa do conceito do CP-CAT, não. Os conhecimentos são diferentes. Porém, como vimos nas análises, o modelo CP-CAT não é 100% aplicável e possui alguns divergentes. Neste ponto, é possível sim afirmar que o conhecimento utilizado pelos engenheiros em suas atividades é do tipo científico, à medida que este pode partir de uma ciência pura, se tornar uma ciência aplicada e, ao mesmo tempo, ter o encaminhamento tecnológico de poder ser aplicado a um conceito prático e útil à vida cotidiana. Agradecemos a todos pela atenção.